Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alisson Araújo. Primeiramente, se você não deixou seu like, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novidades e vídeos como esse. Então, como na aula anterior, aqui nós temos, né, como dito na aula anterior, nós temos aqui o site do Composer, site oficial, tá? getcomposer.org. E aqui você tem tudo o que você precisa saber sobre a ferramenta, tá? E aí para baixar, basta clicar aqui em download. Você pode baixar o instalador para Windows Installer, um XE, basicão. E você pode instalar aqui pela linha de comando também, tá? E aqui você pode ser até falando no Linux, está já com o PHP instalado. Ele vai instalar o PHP e aí através do PHP ele baixa e deixa tudo bonitinho aqui já rodando para você, ok? E aí mais um pouco que eu falei na aula anterior que o, o download ensina no Linux é justamente isso aqui, ó. Você vai mover o Composer, tá, para esse diretório e aí você vai ter o Composer rodando como variável de ambiente no Linux, tá? Então, indo para a prática, eu tenho aqui o meu terminal. Deixa eu acessar aqui minha área de estudos. Vou criar aqui um diretório chamado Composer e vou entrar nele mesmo. Como vocês podem ver, eu não tenho nada nele, tá? Tá vazio. E mais uma vez lembrando, Composer é uma ferramenta, tá, essencial no universo de desenvolvimento PHP e ele ajuda a gerenciar as dependências do nosso projeto, né? O que significa que facilmente a gente consegue adicionar bibliotecas, pacotes e componentes de outras pessoas ao nosso projeto sem se preocupar com versões, atualizações ou até mesmo compatibilidade. E depois de instalado, nós podemos verificar no nosso sistema se o Compose de fato está rodando, tá? E para isso é necessário utilizar o nosso prompt de comando ou terminal e rodar o seguinte comando: composer version, tá? E ele vai dar a versão do nosso Composer, tá? Veja que a data é a de hoje, 6/10/23, e a versão nessa data é a 2.6.5, tá? E uma vez instalado, a gente consegue utilizar ele em qualquer projeto PHP, tá? Agora, vamos criar aqui um diretório, tá, para o nosso projeto e vamos navegar até ele e em seguida vamos iniciar um novo projeto composto dentro desse diretório. Então eu vou criar aqui um mkdir aula 2 e vou acessar aula 2 aqui. Vou limpar o meu terminal só para deixar tudo mais amigável e vou iniciar o meu projeto Composer com o seguinte comando: composer init, tá? E aí o Composer ele vai fazer uma série de perguntas sobre o nosso projeto, como nome, a descrição e dependências, e no final ele vai criar um arquivo chamado composer.json, né? E dentro desse arquivo vai conter as informações do nosso projeto. Então vamos na prática ver como é que isso funciona. Então já temos aqui na nossa tela Welcome to the Composer Config Generator. Aí ele diz aqui que este comando irá guiar você para criar o seu Composer JSON, né, o arquivo de configuração. E aí ele pergunta o nome do nosso pacote, né, que nós precisamos. Então,
Eu não vou deixar no padrão que tá, Alisson, aula 2, tá? Descrição. Vou colocar uma descrição aqui, aula 2 de Composer PHP. O autor sou eu mesmo. Vou deixar, tá? E aí eu vou só dando enter, ó. Dando enter. E no final ele vai perguntar se eu quero procurar algum pacote para definir como dependência, tá? Então eu posso já colocar aqui algum pacote, mas eu vou deixar que não. Estou só dando enter aqui. E aí ele vai perguntar se eu quero confirmar, né, a geração do meu arquivo. Ok. Então aqui ele já gerou. Se colocarmos aqui um ls, você vai ver que ele gerou o Composer.json, o src e o vendor, tá? No nosso arquivo ele vai mapear um namespace, tá? Que vai ficar em Alisson 2 src. Então tudo vai estar aqui. Então dentro de src vamos ver o que é que tem aqui. Não temos nada ainda, tá? Vou voltar. Ele está mapeando, mas não temos nada. Então, se eu mandar abrir com VS Code, nós temos aqui o nosso diretório aula 2 com toda a estrutura, né? src com nada, vendor com composer, tá? E o autoload que faz, né, como dito, a leitura automatizada de nossas classes, tá? E o Composer.json que vai estar toda a configuração do nosso Composer. Então, nessa aula 2, aprendemos a iniciar o nosso projeto Composer. Mais uma vez, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal, deixa o like, tá? Ativa o sininho para receber vídeos como esse. E quem vos fala aqui é Alisson Araújo. E até a próxima aula.